Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ellen, eu sou enfermeira, sou coordenadora do curso de graduação em enfermagem. Estou aqui com a Monique. Oi, Monique, boa noite, tudo Olá, boa bem? noite. Tudo bom, Ellen? Boa noite. Um prazer estar Tudo. aqui com vocês. Obrigada. Ó, temos muitos participantes. Deixa eu falar um oi para as pessoas. Dorivânia, Sheila e Patrícia. Olá, boa noite a todos. Lucas, o pessoal está falando boa noite aqui no bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Depois eu falo um oi para cada um de vocês, as pessoas estão chegando. Aline, boa noite, muito obrigada por estar aqui. Olha lá, tá te mandando um beijo, Bonique. Bom, pessoal, Beijão. então, só para vocês saberem, esse webinar ele vai ser gravado, depois a gente deixa disponível para as pessoas que não conseguirem assistir até o final essa nossa conversa. Eu vou projetar aqui um pouquinho, eu preparei uma breve apresentação para contar um pouquinho para vocês sobre como será o nosso curso de enfermagem. Vou pedir 1 minuto para vocês, 1 segundo, só para compartilhar minha tela. Só um instante. Ótimo, perfeito. Opa. Só um minutinho. Opa, ele não abriu, a apresentação não abriu. Aqui, ok. Compartilhar a minha tela, ok? Agora todos me veem, todos veem minha apresentação? Então, pessoal, como eu disse, meu nome é Ellen, eu sou enfermeira, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade DO de Ciências Médicas, e a ideia dessa noite é a gente conversar um pouquinho sobre como será o nosso curso. Fiquem à vontade para mandar perguntas pelo bate-papo, e tem uma outra caixinha no rodapé do Zoom de vocês, Q&A, né, que são as perguntas e respostas, então, por favor, fiquem à vontade e a gente faz dessa noite um bate-papo. Antes de falar sobre o curso, eu queria conversar um pouquinho com vocês, trazer vocês um pouquinho para perto sobre o que é ser enfermeiro, né? Enfermeiro, então, é aquele que cuida dos pacientes. Então, o profissional enfermeiro é a enfermagem e a ciência do cuidar. O profissional de enfermeiro é aquele que cuida dos pacientes, que acompanha os pacientes. Então, imaginem vocês que o paciente ele está internado por alguma condição clínica, né? Eu tenho uma equipe multiprofissional que cuida desse paciente, então eu tenho um profissional médico que passa a visita, avalia esse paciente, prescreve uma medicação e vai para o consultório, vai para a clínica, vai para uma outra atividade. Eu tenho um profissional fisioterapeuta que vem, faz a avaliação e a fisioterapia respiratória, motora desse paciente e também vai cuidar de outros pacientes. E eu tenho outros tantos profissionais, o nutricionista, o farmacêutico, e aí eu tenho enfermeiro. O que esse enfermeiro faz? Esse enfermeiro, ele centraliza o cuidado. É ele que está 24 horas por dia ao lado do paciente. O enfermeiro faz o cuidado propriamente dito, mas ele faz a gestão desse cuidado. É ele que faz a relação, a inter-relação entre todos os profissionais de saúde e as propostas terapêuticas para o paciente, e ele coordena todo esse cuidado. Então, ser enfermeiro é estar cuidando dos pacientes, prestando uma assistência qualificada, uma assistência feita de ciência, né? Então, a enfermagem, ela é uma ciência, ela tem um corpo de conhecimento, ela tem uma série de conhecimentos próprios, de ciência própria, de pesquisa própria, e é isso que faz o enfermeiro, né? Então, para que a gente tenha esse enfermeiro com ciência, né? Esse enfermeiro formado com ciência, esse enfermeiro que tem competência, nós precisamos treinar algumas coisas nesse profissional. Eu dividi aqui de uma forma muito didática, né? Claro que o profissional ele é um só, mas é só para ficar mais fácil da gente entender o que faz parte da formação de enfermeiro. Dentro das habilidades técnicas, e aqui eu chamei de hard skills, né? A literatura chama de hard skills, que é esse meu número 1 que eu coloquei aqui na tela. O que é isso? O que o enfermeiro precisa aprender? O enfermeiro precisa aprender ciência básica, anatomia, fisiologia, bioquímica,
e uma série de outras ciências que vão, do primeiro, segundo semestre, que vão trazer conhecimentos básicos para o enfermeiro. E aí, esse enfermeiro também precisa de conhecimentos específicos da enfermagem, como, por exemplo, exame físico, semiologia e semiotécnica, administração de medicamentos, segurança do paciente, gestão em serviços de saúde, enfermagem na saúde materno-infantil, enfermagem na saúde mental, enfim, nas diversas especialidades clínicas, mas pensando em habilidades técnicas do enfermeiro. Mas ser enfermeiro não é só ter habilidade técnica. Eu preciso desenvolver também habilidades comportamentais. Como eu coloquei aqui no número 2, as soft skills. O que são essas soft skills? O que são essas habilidades comportamentais que o enfermeiro precisa desenvolver? O enfermeiro, ele precisa ser bom na comunicação, né? Eu preciso orientar um paciente, me comunicar com o paciente, e esse paciente precisa compreender aquilo que eu estou falando. Como eu disse para vocês, o enfermeiro centraliza, ele faz a gestão do cuidado. Então, eu também tenho que conseguir ser capaz de fazer uma boa gestão de conflito, por exemplo, né? Então, eu tenho um profissional, um outro profissional na minha equipe, e eu preciso fazer a gestão desse conflito. Divergência de opiniões, divergências de forma de lidar sob pressão. Então, essas são algumas das habilidades comportamentais. Claro que eu também preciso desenvolver habilidades de liderança. O enfermeiro, ele é um líder, ele precisa liderar a assistência e todo esse time que trabalha em prol da saúde do paciente. E como é que a gente tem uma boa formação? Como é que o enfermeiro ele pode, então, ser capaz de ter uma boa formação? Uma das coisas que a gente acredita aqui no IDOR, e não só a gente, né? Se vocês forem estudar educação de adulto, né? Ensino superior, uma das coisas que se fala bastante é trazer o aluno como protagonista do seu aprendizado. O aluno, ele precisa participar do aprendizado. A gente não quer mais aquele aluno que fica sentadinho na sua cadeira, ouvindo o professor falar e anotando, só de uma forma passiva. Não, nós queremos um aluno ativo, um aluno que participa da construção do seu aprendizado, né? O professor, ele é só um facilitador. O professor, ele vai ajudar, direcionar esse aluno para o aprendizado. Mas é o aluno quem vai ser responsável também pelo seu aprendizado, né? Eu preciso trazer desse aluno as bagagens, os conteúdos que esses alunos têm. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Imaginem que hoje a gente vai ter uma aula sobre AVC, ou AVE, né? O acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, comumente conhecido como derrame. Eu tenho que partir do princípio que todos vocês, em algum momento, já ouviram falar sobre um derrame, sobre um AVC, sobre um AVE. Então, eu, professor, eu trago esse conhecimento de vocês, muitas vezes um conhecimento popular, porque vocês já vivenciaram isso, já viram na TV, já leram em alguma coisa, ok, mas eu valorizo esse conhecimento de vocês. E agora eu vou ensinar para vocês a parte técnica, né? Como é que eu transformo esse conhecimento que vocês já têm sobre o AVC, por exemplo, e trago isso de uma forma mais científica. Lembra que eu falei agora há pouco? A enfermagem é a ciência do cuidar. A gente cuida sim, mas a gente cuida com ciência. A gente cuida com conhecimento científico, né? Então, é isso que garante ou que favorece, melhor dizendo, a formação de um enfermeiro. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender nesse mundo moderno, né, é a interdisciplinaridade. Eu comecei falando no slide anterior, antes de falar sobre o papel do enfermeiro, eu falei para vocês do médico, eu falei do fisioterapeuta, né? Mencionei o nutricionista, o farmacêutico, poderia ter falado outros tantos profissionais da saúde. Mas, e por que isso? Porque hoje é importante que o profissional enfermeiro, ou que a construção do conhecimento do enfermeiro, ela seja pautada na interdisciplinaridade, que todas as profissões trabalhem juntas em prol de uma coisa só, que é, então, claro, né, o cuidado do paciente, mas um cuidado com conhecimento, como eu já disse, e um cuidado com excelência. E eu, enfermeiro, onde é que eu posso atuar? Eu trouxe aqui alguns insights, mas é óbvio que o enfermeiro pode atuar em muitos lugares. Eu trouxe aqui, chamei de áreas assistenciais, intra-hospitalar. Então, eu posso trabalhar
na maternidade, eu posso trabalhar na pediatria, no centro cirúrgico, no pronto atendimento, eu posso trabalhar em áreas assistenciais dentro do hospital. Vou cuidar do paciente nas diversas áreas que ele transita no hospital. Mas existem outras áreas assistenciais que são, eu chamei aqui de extra-hospitalar, né? Fora do hospital. Por exemplo, eu posso trabalhar no home care, eu posso trabalhar em uma clínica de fertilização, o enfermeiro pode trabalhar numa clínica de curativos, em passagem de catéter central. Talvez eu esteja falando algumas coisas meio técnicas, eu peço desculpa para vocês, mas essa ideia é para mostrar para vocês que eu posso trabalhar, eu posso cuidar de pessoas em vários lugares. Outra coisa que a gente pode trabalhar no extra-hospitalar, atenção primária, atenção básica, estratégia de saúde da família e diversas outras áreas. Mas, Ellen, e se eu não quiser trabalhar só na assistência? Dá para eu fazer alguma outra coisa como enfermeiro? Dá. Eu trouxe aqui, chamei de apoio à assistência. Dentro de um serviço, seja ele hospitalar ou não, eu tenho diversas atividades para apoio à assistência. Por exemplo, gestão de infecção hospitalar, né? A comissão, cada hospital tem um nome de chamar, mas SCIH, Serviço de Comissão e Comissão Hospitalar, Interna de Hospitalar, cada um chama de um jeito. Mas, enfim, eu posso trabalhar no controle de infecção hospitalar. Hoje em dia, os hospitais, eles têm selos de qualidade, né? Então, eu posso trabalhar no serviço de qualidade, eu posso trabalhar na auditoria de contas, eu posso trabalhar no atendimento do paciente particular, eu posso trabalhar no ambulatório, eu posso trabalhar em diversas áreas que apoiam todo aquele time assistencial, de novo, dentro ou fora do hospital. Falei para vocês um pouco sobre a gestão, né? Ser enfermeiro, atuar como enfermeiro, também posso trabalhar na gestão direta, fazer a gestão do cuidado, da assistência do paciente, ou ser um coordenador de enfermagem, supervisor de enfermagem, diretor de enfermagem e por aí afora. Posso trabalhar também na pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa. O que a gente chama de pesquisa de bancada. Então, eu quero trabalhar com células-tronco, por exemplo. O enfermeiro também atua na pesquisa de bancada, como a gente pode chamar. Ou na pesquisa clínica, ou até ainda nas pesquisas na construção do corpo de conhecimento do enfermeiro. Pesquisa é uma área que cresce muito e que o enfermeiro tem diversos locais, diversas formas de atuar. Posso trabalhar na docência, então, dar aula em cursos técnicos. Eu posso trabalhar na docência, né, depois que eu me formo no ensino superior, graduação, pós-graduação. Posso trabalhar também na educação continuada e permanente dentro dos hospitais ou de qualquer outro serviço de saúde. Posso trabalhar nas forças armadas, então, frequentemente a gente vê concurso para trabalhar, venha ser enfermeiro das Forças Armadas, isso também é bastante comum e é importante o papel do enfermeiro. Posso trabalhar em indústria farmacêutica, no desenvolvimento de produtos, no treinamento de produtos. Então, por exemplo, a gente quer desenvolver um melhor produto para fazer curativos. Curativos é uma especialidade da enfermagem. O enfermeiro aprende, compreende o processo de cicatrização e quais os produtos para fazer esse curativo. Então, se a indústria quer desenvolver um melhor produto, um melhor curativo, quem melhor que o enfermeiro para dizer, olha, quais as características que esses produtos precisam ter? Então, é uma outra área, claro, em outras áreas da indústria, eu trouxe o curativo como um exemplo. No Tribunal de Justiça, hoje em dia, cada vez mais, o Tribunal de Justiça tem utilizado do serviço dos profissionais da saúde, em especial enfermagem e medicina, né, dos profissionais médicos e enfermeiros, para ajudá-los na tomada de decisão. Então, por exemplo, existe um processo de um paciente, o paciente processou um serviço de saúde, um hospital, o convênio, ou mesmo qualquer outra instituição, e aí o juiz tem lá né, alguma coisa para fazer um julgamento, ele tem lá um caso para julgar, mas o juiz não é formado na área da saúde, né? O juiz conhece muito de leis, mas ele precisa de um apoio de um enfermeiro, de um médico, para dizer, olha, essa conduta foi a melhor conduta? Existiam outras formas de tratar esse paciente que não dessa forma ou daquela outra? Enfim, gente, enfermeiro pode trabalhar em diversas áreas. Eu trouxe aqui alguns insights só para vocês entenderem um pouquinho, mas é claro que a gente tem muitas outras áreas para atuar. E já que isso é uma webinar para falar da Faculdade DO de Ciências Médicas, eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa faculdade, né? Então, a Faculdade IDO de Ciências Médicas, hoje ela está localizada
no bairro de Botafogo, em breve nós iremos para o bairro da Glória, né? Então, por que enfermagem no IDOR? Gente, nós vamos trabalhar com professores experientes nos 4 pilares que para nós é importante, né? A gente acredita que um bom enfermeiro, ele precisa ter uma formação, então, ele entender de assistência, de pesquisa e de gestão. E para isso, nós estamos selecionando, né? Hoje mesmo eu estava fazendo o processo seletivo docente, né? Desde a semana passada, a gente está selecionando docentes para que tenham experiência nisso, no ensino, na assistência, na pesquisa e na gestão. Porque para nós é importante profissionais que atuam no dia a dia e aí eles conseguem transmitir com maior clareza, com maior exemplos, para trazer histórias reais de como ser um bom enfermeiro e como preparar e como formar esse enfermeiro. Outra coisa que é bastante interessante na nossa faculdade. Se vocês forem olhar um pouquinho, né, as diretrizes nacionais curriculares, ou seja, aquilo que o MEC exige, o MEC traz para a formação do enfermeiro 800 horas de estágio. Nós, aqui no IDOR, nós ofereceremos 1.200 horas de estágio curricular. Então, uma quantidade superior àquilo que o MEC exige. E por quê? Porque a gente acredita que a formação do enfermeiro, ele precisa de mão na massa, ele precisa de prática, ele precisa estar no estágio. Então, dentro da nossa grade, teremos 1.200 horas de estágio, né? Muito mais do que as 800 que o MEC exige na formação do enfermeiro. E onde esses estágios acontecerão? Então, parte dos estágios nos hospitais da Redditor São Luís, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e parte da carga horária em hospitais e serviços do SUS. Então, para nós, é muito importante que o aluno conheça, sim, né, o que é um serviço privado. Então, ele vai para as UTIs da Redditor, ele vai para a UTI do Copador, do Copstar, do Quintador, ele vai transitar, sim, por esses serviços, porque para nós é importante que o aluno conheça esses serviços. Mas ele vai também transitar por serviços do SUS, para entender como funciona a dinâmica do serviço, o processo, os protocolos, atenção primária, então, unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, visita domiciliar, ambulatório, tudo isso, sala de vacina, tudo isso para nós é importante. Por isso que a gente vai dividir, equilibrar essas 1.200 horas de estágio nessas duas áreas, vamos chamar assim, vou dividir, né, em serviço público e privado, mas enfim, só para vocês entenderem um pouquinho como é que é estruturado a nossa grade. Uma outra coisa que para nós é muito importante é a forma de avaliar. Então, o nosso aluno, ele vai ser avaliado de forma formativa, a forma formativa ficou estranho, né? Com métodos, fica melhor. Com métodos formativos e somativos. O que eu quero dizer com isso? Que esse aluno ele não será avaliado só com a utilização de provas. Nós vamos fazer uma avaliação completa, como a gente fala, avaliação 360 desse aluno. Ele vai ser avaliado pelos docentes, sim. Ele vai fazer uma autoavaliação, porque para nós é importante que esse aluno, que esse futuro enfermeiro, se perceba, que ele se perceba enquanto aluno. Será que eu me dediquei o quanto eu deveria, o quanto eu poderia? Eu estudei, eu participei das aulas, então a autoavaliação também é importante. E ele também será avaliado pelos pares, pelos colegas. Nós teremos muitas atividades em grupo, no time, porque a gente acredita que formar um enfermeiro não é formar um enfermeiro sozinho. O enfermeiro ele vai trabalhar no time. Falei agora há pouco sobre a interdisciplinaridade. Então, eu preciso que ele seja avaliado também, que ele construa conhecimento junto com os colegas, com o time que ele vai trabalhar em sala de aula, né? E, claro, a Redditor tem uma tradição em saúde, em ciência, em prestação de serviço de qualidade, e é claro que a gente não faria diferente, não faremos diferente na nossa faculdade, no nosso curso de enfermagem, né? E o que a gente vai fazer? Eu falei um pouquinho o que os alunos vão fazer na Redditor, né? Então, já falei dos estágios, não vou me repetir, mas outras coisas a gente também vai oferecer para o nosso aluno. Desde o primeiro semestre, o aluno pode optar, então é opcional que ele faça monitoria acadêmica e administrativa dentro da faculdade e nos hospitais da rede. O que é essa monitoria, Ellen? São atividades, então, acadêmicas. Ele se destacou, eu tenho um aluno que gosta de anatomia, se destacou na disciplina de anatomia e ele quer trabalhar, ele quer ser monitor dessa disciplina, ele quer ajudar, apoiar, tutorar
esse laboratório, as aulas práticas de anatomia. Isso é uma monitoria acadêmica e os alunos serão convidados, claro, quem não tiver interesse, professora, eu não gostei muito de anatomia, não, prefiro bioquímica. Ok, nós vamos abrir também a monitoria acadêmica da disciplina de bioquímica e assim por diante. E ele também terá a oportunidade de fazer a monitoria administrativa nos hospitais. Então, por exemplo, lembra quando eu falei agora há pouco, né, das certificações, dos serviços de gestão de qualidade, educação continuada? Essas áreas não assistenciais oferecerão parte da carga horária, então o aluno deve estar 4 horas por dia nessas áreas não assistenciais para auxiliar, apoiar, ajudar o time na realização de atividades não assistenciais. Vejam que eu estou batendo na tecla do não assistencial, porque eu estou falando de um aluno de primeiro semestre, que acabou de entrar na faculdade. Claro, não vai prestar assistência e cuidar ao paciente, até porque ele ainda está em formação, tudo bem? Os estágios curriculares eu já falei, e eu tenho uma outra coisa, que são os estágios extracurriculares. Vejam, a nossa faculdade, ela vai acontecer, as aulas acontecerão no período da manhã, ok? Então, nós vamos oferecer essas monitorias administrativas e o estágio extracurricular na parte da tarde, tudo bem? O aluno vai fazer à tarde, fora do horário de aula. Na monitoria acadêmica e administrativa, ele, em troca, recebe um desconto na mensalidade. Então, Ellen, quer dizer que eu posso ter ainda um desconto maior na minha mensalidade, além daquilo que a gente já viu no site? Sim, se você quiser ser monitor, por exemplo, do setor de transplante. Hoje eu estava de manhã, fiz uma reunião com a gerente do transplante e ela falou, poxa, Ellen, eu estou ansiosíssima para ter esses alunos, porque eu preciso de um monitor para me ajudar a tabular os dados do transplante. Então, tem um programa grande, a Reddor tem um programa grande de transplante. Eu queria muito, estou ansiosa, queria muito que esses alunos já estivessem aqui para me ajudar. calma, espera um pouquinho, dia 4 de julho eles estarão conosco. Então, esse aluno, ele fica à tarde prestando essa atividade, esse serviço, essa monitoria, em troca, ele ganha um desconto na mensalidade. E no 4º ano, só para os alunos do 4º ano, ele pode concorrer ao estágio extracurricular. Aí são atividades assistenciais, ele será contratado como estagiário pelo hospital. Por exemplo, a clínica médico-cirúrgica abriu uma vaga de um estagiário extracurricular. É o aluno do 4º ano, ok, gente? Só do 4º ano. De manhã ele vai para a aula, faz os estágios da grade curricular e à tarde ele recebe um salário de estagiário, ele é contratado como estagiário para prestar assistência direta aos pacientes. É isso que é o estágio extracurricular. Tudo bem? Outra coisa, nós estamos também, né, o IDOR está crescendo em oferecendo cursos de pós-graduação, residência. Hoje a gente tem um programa de residência em enfermagem oncológica lá no Quintador. Temos 3 residentes, 3R1 e 3R2, né, 6 no total, de enfermagem em oncologia que ficam lá como enfermeiras residentes lá no Quintador. E nós temos, então, estamos desenvolvendo um programa, uma oportunidade de contratação desse egresso, né, do aluno que se forma na faculdade, para ele ser rapidamente absorvido, contratado pela rede. Claro que isso não está em andamento ainda, porque eu ainda não tenho aluno formando, né? Lembrando que o nosso curso vai começar agora, dia 4 de julho, mas a ideia é, ao final, esse aluno se forma daqui 4 anos e a rede abre vaga para enfermeiro e dá preferência, claro, para os nossos alunos, para os nossos egressos. Por quê? Porque a gente já falou, a gente já trabalhou os nossos princípios, os nossos valores, a missão da rede. Além de outras atividades que a gente vai ter, como iniciação científica, estágio extracurricular, eu falei, atividades acadêmicas, atividades de extensão, então, pesquisa e oferecer serviços à comunidade, também são outras atividades. A gente tem inúmeras propostas, inúmeras atividades que vamos desenvolver. A estrutura que a faculdade vai oferecer para vocês. Nós teremos o ambiente virtual, então, para deixar aula, material, realizar prova, consulta, biblioteca virtual. Então, o aluno, eu não gosto muito de livro físico, né? Eu prefiro estudar pelo computador. Você vai ganhar um login, o aluno vai ganhar um login, ele acessa a biblioteca virtual, ele consegue estudar em tempo real, consultando os livros ali no computador, no celular, no iPad, no tablet, enfim. Laboratório de informática, de anatomia, de microbiologia, laboratórios de enfermagem para a gente praticar as atividades de enfermagem,
simulação clínica desde o primeiro semestre. Então, nós temos laboratórios de simulação no IDOR, os alunos vão frequentar o laboratório para ele se preparar antes de ir para o estágio. Vejam, primeiro a gente vai trabalhar a teoria no método ativo, o aluno como protagonista do seu aprendizado, depois nós vamos para o laboratório, depois nós vamos para a simulação, e só então a gente acredita que esse aluno vai estar pronto para cuidar do paciente. Tudo isso ao longo do semestre. Como é que nós dividimos a grade? Eu sei que vocês já viram a grade no curso, mas só para entender um pouquinho mais. Do primeiro ao terceiro semestre, nós temos, então, disciplinas que nós chamamos de ciclo básico, anatomia, fisiologia, parasitologia, essas disciplinas básicas que fazem que nivelam o aluno, que trazem conhecimentos básicos para o aluno, para que ele possa ser um bom enfermeiro. E, a partir do terceiro semestre, nós começamos com disciplinas de enfermagem, do primeiro semestre, perdão. Introdução à enfermagem, atenção básica, então nós vamos para a unidade básica de saúde, conhecer a unidade básica, fazer a territorialização dessa região, dessa unidade básica, disciplinas de ética, legislação e assim por diante. E aí, a partir do quarto semestre, nós chamamos de ciclo profissionalizante. Aí nós temos, então, as disciplinas técnicas, seguindo desse jeito que eu disse para vocês. Teoria, prática em laboratório, simulação clínica e estágio supervisionado. Eu quero dizer para vocês que os nossos alunos irão para o estágio desde o quarto semestre. Nosso estágio ele não está condensado no último ano. Então, no quarto semestre, a gente tem semiologia e atenção básica. Ele vai ter um bloco teórico e, na sequência, o estágio. No quinto semestre, a gente vai ter saúde do adulto e saúde do idoso. A mesma coisa. Bloco teórico, laboratório, simulação, estágio. No sexto semestre, e assim por diante, a gente vai ter saúde mental, saúde da criança, saúde da mulher. No último ano, nós temos uma carga horária bastante intensa de gestão em saúde. Então, o aluno vai passar uma carga horária bastante grande fazendo estágio de gestão hospitalar, porque, como eu disse lá no começo, para nós é importante um enfermeiro que tenha uma bagagem assistencial e que ele saiba fazer a gestão do cuidado e do serviço. Além, é claro, né, da pesquisa e de outras atividades que para nós é muito importante. Bom, gente, se deixar eu falo a noite toda, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, para contar um pouco sobre a nossa faculdade, para trazer um pouquinho para vocês como é que vai acontecer, como é que é a graduação de enfermagem do IDOR. E aí, eu vi que tem algumas perguntas, então antes de eu responder as perguntas de vocês, eu vou convidar a Monique. A Monique é enfermeira, ela vai contar, a gente vai fazer um bate-papo com ela, uma entrevista com ela para conversar algumas coisas, para trazer alguém que está na prática, né? Então, Monique, primeiro eu vou pedir para você, por favor, se apresentar, e aí depois vou te fazer algumas perguntas, de forma que você compartilhe com as pessoas que estão assistindo a sua percepção do que é ser enfermeiro, de como é trabalhar na enfermagem. Por favor, se apresente. Boa noite a todos os ouvintes. Ellen, primeiramente queria agradecer pelo convite de estar aqui junto com você. Estou muito feliz. Eu sou enfermeira de formação, hoje especialista em gestão de qualidade em saúde, e estou aqui para dividir um pouco da minha experiência com vocês. Obrigada. Então, antes de começar, né, antes de responder as perguntas do pessoal, que há muitas perguntas aqui no bate-papo, no chat, Monique, eu queria que você contasse um pouquinho para mim por que você escolheu enfermagem? Por que enfermagem e não outra carreira? Então, a enfermagem entrou na minha vida através de exemplos na minha família, há mais de 15 anos atrás, onde eu estava lá no meu ensino médio, pensando em qual carreira cursar, o que eu vou fazer, e você começa a conversar, trocar figurinha e observar. E na minha família, na época, já tinha pessoas envolvidas na enfermagem, enfermeiras, e uma coisa que me chamava muito a atenção já naquela época era a questão da empregabilidade, né? Isso foi uma coisa que foi muito latente na minha opção pela enfermagem, né? Que eu via os meus tias trabalhando, sempre empregados, felizes, satisfeitos em estar na enfermagem em diversas áreas, né? E isso eu ainda já nova me chamando a atenção. Então, sem sombra de dúvidas, a empregabilidade e essa oportunidade de trabalhar em diversas áreas me chamou muito a atenção em seguir essa profissão de enfermeira.
E é Ai, até que hoje, legal. né, Ellen? E é E é isso, até né? hoje. É o que você tá falando é isso mesmo, né? A gente vê enfermeira inserida em tantas áreas, né? Que a gente nem Exato. sabe. Muitas vezes, quando a gente vai escolher a carreira ali com 18, 19, 20 anos, a gente fala assim, nossa, mas enfermeira pode fazer isso, né? E isso que você trouxe da empregabilidade é uma coisa muito interessante, porque a gente tem cada vez, o mercado busca cada vez mais a inserção do enfermeiro, né? O enfermeiro ocupa cada vez mais novos espaços. E, claro, com a pandemia, a gente nem precisa dizer o quanto a enfermagem foi essencial nesse período, né, É, nesses últimos anos que nós vivemos. estamos Legal. vendo. Conta um pouquinho para a gente, né? Como que é o seu dia a dia? Onde você trabalha? O que você faz? Como é a sua rotina? Por favor, Monique. Hoje eu sou supervisora de enfermagem do bloco cirúrgico do Glória D'Or, né? A gente atua diretamente ali na promoção, na prevenção, recuperação e reabilitação da saúde desse indivíduo. Então, quando a gente fala sobre isso, eu falo para você que eu atuo o dia inteiro ali no ato do cuidar e na gestão das pessoas, né? A enfermagem em si, a gente atua ali no cuidado que quer que seja na saúde e na doença, né, Ellen? Que isso é importante falar. E para a gente conseguir levar esse cuidado, né, para os nossos pacientes, é importantíssimo, não tem como deixar de falar da autonomia que o enfermeiro tem para levar isso, né? Então, Uhum, assim, o nosso conhecimento técnico, ele nos leva a ter uma independência, uma liberdade dentro da nossa profissão, que talvez as é pessoas que verdade. não estão dentro não conheçam, né? O quanto o enfermeiro é independente e Verdade. autônomo, né, Ellen? Uhum, Eu atuo o tempo inteiro ali juntamente com os nossos enfermeiros em tomada de decisões essa é importante, que vai definir uhum. muitas das vezes um cuidado para um paciente, onde a gente vai dividir de igual para igual com o médico, dar a nossa opinião, concordar ou discordar. E isso a enfermagem nos proporciona, né? Eu atuo Verdade. ali. Pode falar. Não, essa coisa da autonomia é bem interessante, né? Porque a gente vê, eu trabalhei um tempo, há bastante tempo atrás, no pronto atendimento, e a rapidez, quando chega um paciente numa situação de urgência, emergência, quem faz a triagem é o enfermeiro, que ele tem que ter um insight rápido e raciocínio clínico para falar, poxa, esse paciente é grave, a gente precisa tais e tais e tais condutas, direcionar, chama um especialista. Então, essa autonomia que o enfermeiro tem, muitas vezes as pessoas não têm ideia, né? Acha que a gente está mais acostumado a ver um cuidado centrado em outro profissional, e o enfermeiro tem autonomia sim, como você disse, né? Decisão, a gente conseguir decidir conduta mesmo, né? Tomar conduta e decidir que caminho trilhar ou quais as melhores opções para tratar aquele paciente. É isso mesmo, é muito legal, é muito Exatamente. interessante isso, né, Monique? E muitas das vezes essa tomada de decisão vai chatear um lado, e a gente, inclusive, tem que ter a É, sabedoria de como lidar com isso, de como abordar, né? Porque a gente precisa ser assertivo, porque a gente lida com vidas, né? E muitas das vezes saber lidar com as situações difíceis que acabam acontecendo, né? E ainda sim, falando sobre o dia a dia, a gente atua diretamente como mediador também da equipe, né, Ellen? Além dos sim, pacientes, a gente tem uma equipe para gerenciar um conflito, para mediar situações no dia a dia, né? Então, o é ser verdade. enfermeiro, além do cuidar do paciente, a gente tem todo um olhar de gerenciamento da nossa própria equipe, que exige bastante, né, Sim, Ellen? é verdade, é verdade. A gente lidera uma equipe, não é fácil, né? Agora, me conta uma coisa, quais as maiores alegrias do seu dia a dia, assim, quais são os maiores ganhos que você tem sendo enfermeira? Ah, isso aí é fácil de responder. Sem sombra de dúvidas, você vê o seu paciente saindo de alta, melhorado não tem preço, sabe? Você vê Verdade, que, e falo pelo cirúrgico, eles entram com medo. Ai, mas eu vou sair daqui curado? Vai, a proposta da sua cirurgia é essa. E quando ele acorda ali da cirurgia, te agradecendo, conversando e vê ele indo embora feliz, porque resolveu uma situação de doença, isso é impagável. Acho que é em primeiro verdade. lugar, certamente, é ver essa alta desse paciente melhorado, mexe, nos alegra e nos dá um conforto de que o nosso trabalho foi bem executado, né? Porque É uma eles. satisfação pessoal, né? Eu acho que a Grande. enfermagem traz muito disso, essa satisfação de dizer assim,
poxa, eu cuidei, esse paciente saiu bem, que bom. É uma coisa gostosa, né? Dá uma força, é tão gostoso. Eu também sinto muito Exatamente. isso. Exatamente, é porque a gente conversa, né, e fala, poxa, o paciente entrou, operou, e a importância da enfermagem no cuidado no pós-operatório, no cuidado Sim. após, sabe, determinadas condutas é importantíssimo. E sem contar o reconhecimento profissional que vem do paciente, que vem da instituição, dos seus próprios A colegas de família. trabalho, a família. Sabe, você vê ali que você consegue representar bem, eu fico muito feliz. As oportunidades de crescimento, né, que a gente tem dentro da enfermagem, isso é uma alegria que a gente realmente tem. Você tá ali, mostra a sua competência, aos poucos você vai galgando o seu espaço com o seu conhecimento e mostrar para o que a enfermagem veio, né, Ellen? É verdade, é verdade. Eu costumo dizer que a enfermagem vai dominar o mundo. Legal. E aí, para a gente, para não tomar muito mais do seu tempo, mas aproveitar você mais um pouquinho, se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão na dúvida da enfermagem, o que procurar, tivesse que mandar uma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente, que dica você daria? Claro. A primeira coisa nos interessados é ser assertivo na escolha de uma boa faculdade, né? E quando a gente fala assim de uma boa faculdade, é estar atento ao que essa faculdade vai fornecer para você. Os campos de estágio, os professores a qual serão inseridos nessa faculdade, sabe? Isso é importantíssimo. As atividades extracurriculares, porque ali é um momento importante para o aluno, para fazer o seu network mesmo com os enfermeiros do serviço de saúde, né? Então, isso você até disse muito bem aí no seu início e deixou claro, poder estar estagiando dentro de uma rede hospitalar que vai te fornecer um serviço de qualidade, que preza e investe na qualidade técnica dos funcionários, que é o que a Reddor traz para a gente nos nossos hospitais, sabe? Uma assistência de excelência, onde os alunos vão conseguir vivenciar o que é uma assistência de excelência, com todos os cuidados e técnicas e materiais, instrumentos disponíveis, para eles estarem aprendendo mesmo e colocar na prática o que eles vão ouvir dentro da sala de aula. Isso é importantíssimo, eles não podem deixar de contar com esses itens. É legal, é isso mesmo, né? Você sabe que isso que você está falando, né, da escolha de uma boa faculdade, vem de encontro uma pergunta que apareceu aqui, deixa eu só abrir de novo, do Lucas Rodolfo Cruz. Lucas, obrigada pelas suas perguntas. Então, Lucas perguntou, como é que a gente conseguiu apertar, né, a formação em 4 anos? Lucas, nós não apertamos. O MEC, ele diz o seguinte, o MEC, ele dá algumas regras, né? Ele diz, olha, você precisa de um enfermeiro formado com 4.000 horas, 800 horas de estágio. É isso que ele diz. Né? E aí, as universidades, as faculdades têm autonomia dentro do seu projeto pedagógico de curso para inserir. Qual que é a nossa diferença? Por que nós conseguimos colocar em 4 anos? Primeiro, porque as nossas aulas, elas acontecerão no período da manhã e nós teremos hora que a gente chama, o MEC chama de hora relógio, serão 4 horas e 20 minutos de aula todos os dias. Então, quando é um curso noturno, por exemplo, o aluno faz das 19 às 22h30, ele tem 3 horas e meia relógio. Nós vamos ter 4 horas e 20 de relógio. Então, isso faz diferença. Outra coisa, como a Monique falou, do estágio. Quando as faculdades deixam o estágio para o último ano, ela tem que agrupar essa carga horária do estágio, né? E o que nós fizemos? Nós diluímos esse estágio. Por quê? Porque a gente acredita que a formação de um profissional, claro que cada faculdade tem o seu pressuposto e está tudo bem, mas nós acreditamos que é melhor um aluno que ele faz teoria sobre saúde do adulto, laboratório, estágio. Semestre seguinte, saúde da criança e do adolescente. Ele tem teoria, laboratório e ele vai para o estágio. No outro semestre, saúde do adulto e assim sucessivamente. Então, nós diluímos essa carga horária de estágio, essas 1.200 horas, diluídas, né? Divididas do 4º semestre até o 8º. Isso faz com que a gente consiga caber nos 4 anos essas 4.000 horas que o MEC exige que a gente faça. Então, isso é uma outra coisa que nos favorece. E por que a gente consegue fazer isso? Porque
porque nós temos uma rede própria de hospitais. A grande dificuldade que as faculdades têm para fazer caber é porque elas não têm campo de estágio, né? Muitas faculdades não têm hospital próprio. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Se eu não tivesse hospital próprio, eu preciso de um estágio na UTI. Eu preciso que os meus alunos passem, por exemplo, vou fazer uma conta rápida aqui. 50 alunos, cada um deles precisa passar 50 horas numa UTI. Se a gente for fazer 50 alunos, né, vezes 50 horas, eu estou falando de 2.500 horas de UTI. Eu preciso bater na porta de um hospital público e falar assim, olha, você me cede 2.500 horas? É muito complicado, porque os hospitais recebem diversas faculdades. Quando eu tenho uma rede própria, eu diluo, eu coloco esse grupo no Copador, no Gloriador, no Quintador, eu diluo essa turma. Então, fica muito mais fácil. E aí eu aproveito e já vou puxar um gancho, né, da pergunta, cadê? Alguém que perguntou, peraí, que eu me perdi, são tantas perguntas, peraí. Alguém perguntou se a teoria vai ser junto com o estágio. Veja, o nosso curso, ele é matutino, então, por exemplo, agosto e setembro vocês terão um bloco teórico, outubro, laboratório e simulação, do meio de outubro até dezembro, estágio. Então, sempre o aluno vai estar, vou abrir aspas bem grandão, comprometido com a faculdade de segunda a sexta de manhã, alguns sábados, tá bom? Ele também vai, nós teremos aulas ou avaliações aos sábados. Lembra que eu falei para vocês que a avaliação não vai ser só prova? Então, por exemplo, a gente vai ter avaliação prova prática também. Esse aluno, quando ele tiver disciplina de semiologia e semiotécnica, ele vai ter uma avaliação teórica, mas ele vai ter uma prova prática. E aí a gente deixa aos sábados, porque a gente consegue fazer isso com uma outra dinâmica, tá bom? Então, as nossas atividades sempre serão no período da manhã, toda segunda a sexta, sempre de segunda a sexta, e alguns sábados que desde o primeiro dia de aula o aluno consegue saber. Olha, em agosto nós vamos ter aula no segundo sábado, em setembro é o terceiro sábado, a gente recebe, o aluno vai receber o cronograma no primeiro dia de aula, ele já sabe tudo o que vai acontecer do primeiro ao último dia do semestre. Alguém tinha me perguntado das vagas, tá bom, gente? Então, são 45 vagas neste momento, 20 vagas para os candidatos que queiram fazer o aproveitamento via nota do Enem e 25 vagas do vestibular. Nosso vestibular ele será semestral, tudo bem? 45 vagas agora, para começar dia 4 de julho, né? Depois, 45 vagas para começar no ano que vem e assim sucessivamente. Estágio tem nota, Bruno? Estágio tem nota sim. Por quê? Porque nós precisamos de um enfermeiro completo, né? Ele precisa ser avaliado na teoria, sim, e ele também vai ser avaliado no estágio. Claro que essa avaliação é uma avaliação que vai sendo construída dia a dia. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem 20 dias de estágio de semiologia. Todos os dias, ao final do estágio, o professor vai chamar e falar assim, Bruno, vem aqui, vamos conversar sobre o que você fez durante o dia, né? Durante a manhã de estágio. Bruno, eu vi que você foi verificar os sinais vitais do paciente. Olha, não tá bom o seu conhecimento, dá para melhorar. Vamos estudar sobre sinais vitais? No dia seguinte, você chegou, Bruno, e agora? Me fala sobre sinais vitais. O que você estudou? Você dá a devolutiva. Legal, então agora a gente vai verificar os sinais vitais do paciente de novo. E aí você vai, no final do dia, Bruno, ó, legal, funcionou, melhorou, tá bem melhor. Ou então, Bruno, ainda dá para melhorar. E assim sucessivamente. Então, os alunos, eles serão avaliados dia a dia, com essa avaliação que a gente fala que ela é formativa, é um feedback para formar o melhor aluno. Não é chegar no último dia de estágio e falar, Bruno, não foi legal não, olha, você não foi bem, não dá, né? Porque aí os 20 dias já passaram, você não consegue mais recuperar. Então, para nós, é importante que essa avaliação seja contínua, não só na época de teoria, né, na parte teórica, nas aulas teóricas, mas também nos estágios, tá bom? Isso para nós é muito importante. Peraí que tem mais perguntas aqui. Deixa eu olhar só um minutinho.
Conteúdo da prova básica ou específico, da prova do vestibular, conteúdo do ensino médio, tá bom? Isso foi o Luiz Fernando que perguntou. Uma outra coisa, né, sobre, as pessoas estão perguntando, vai ter proposta para absorver esses egressos da faculdade para a Redditor? Vai, né? Monique está aqui, a gente já trocou algumas figurinhas. Vejam, quando vocês vão para o estágio na rede, quando vocês são formados na rede, a gente vai trabalhar conceitos que para nós são importantes, como segurança do paciente, certificação, como a Monique falou, gestão de conflito, liderança, comunicação, tudo que a gente espera de um enfermeiro, a gente vai ensinar. Isso quer dizer que no final, você é um enfermeiro, vou abrir aspas de novo, adoro abrir aspas, pronto para a nossa instituição, porque a gente já disse o que é importante para nós, né? E os campos de estágio serão dentro dos hospitais da rede. Então, Monique vai estar lá recebendo aluno, de olho em vocês, falando, poxa, olha, estou vendo esses alunos aqui, estão engajados, estão envolvidos, né? Sabem o jeito que a gente quer que esse aluno trabalhe. Então, sim, a gente vai ter essas vagas dando preferência sempre para os egressos da faculdade. Uma coisa importante, né? Porque se formou na faculdade, vai entrar direto. Tem que passar por um processo seletivo, sim, vai fazer prova, vai fazer entrevista, mas quando a gente olhar e falar assim, poxa, esse é um aluno formado na casa, né? Esse é como a gente costuma dizer em hospital, é cria da casa, né? Foi criado por nós. É claro que a gente quer esse aluno, tá bom? Então, para nós, isso é importante. Ellen, uma outra pergunta que surgiu aqui, eu já não me lembro quem foi que perguntou, né? Alguém fala que já trabalha na rede, no centro cirúrgico ou em outras áreas. Ellen, eu sou técnica de enfermagem. Eu posso participar, então, fazer a faculdade com vocês e depois tenho a chance de ser promovida? Sem dúvida nenhuma. Uma formação de excelência, a formação que a gente quer dar, da forma que a gente gostaria, sim, é muito importante para nós, tá bom? Falta, a Aline perguntou sobre falta. Aline, a gente segue a regra do MEC, tá? O MEC diz o seguinte, todo aluno tem direito a faltar 25% nas aulas teóricas. Isso quem diz não sou eu não, tá? É uma diretriz do MEC. Então, você tem direito a faltar 25% na aula teórica. E nos estágios, não pode ter falta. O MEC exige que o estágio, seja cumprido integralmente, né? Porque ele entende que a parte prática é muito importante para a formação dos profissionais. Então, essa regra não é minha, não é do IDOR, é regra MEC, tá bom? Tudo que é feito diferente são interpretações diferentes da regra que o MEC coloca. A Monique tem uma pergunta para você aqui, né? O Bruno queria ouvir um pouquinho como foi a sua experiência nos seus estágios. Ele queria ouvir um pouquinho você. Claro. Enquanto isso, eu vou lendo outras perguntas. Claro. E eu estou aqui encantada que aos poucos a gente vai ouvindo mais coisas que você vai soltando para a gente da faculdade. Eu, enquanto supervisora, já estou super animada, aguardando esses alunos chegarem até mim. E um diferencial, Bruno, que a faculdade traz e que eu falo para você que eu não tive na minha época, eu fiz estágio só no SUS. Não passei por rede privada, e com certeza o que a faculdade da Redditor traz para a gente, essa oportunidade de vivenciar dentro de uma rede privada, acreditada, com suporte, vai fazer muito diferencial. E eu ainda falo, Bruno, para você que quando eu entrei na faculdade, eu não fui técnica de enfermagem, eu não tinha realmente experiência do que era ser a enfermagem ali. Tive algumas dificuldades, até porque no campo de estágio, dentro do serviço de saúde na rede pública, a gente acaba disputando realmente, né, com outras faculdades, e muitas das vezes, para você ter noção, eu não consegui, na minha época, passar uma sonda durante a faculdade dentro da rede pública. Entendeu? E quando eu cheguei no meu campo lá, pronto, agora é a Vera, e agora? Entendeu? Então, eu tive, sim, esse tipo de dificuldade, mas consegui superar. Eu tive bons professores também que ajudaram e bons colegas de trabalho quando eu cheguei na área de enfermagem de verdade, a Vera, depois da faculdade, né? Mas o que o IDOR, né, a Redditor traz com esse diferencial de campo de estágio, eu estou bem surpresa positivamente, muito animada para conseguir ajudar um pouquinho os alunos nisso.
Legal, obrigada, Monique. Patrícia mandou uma pergunta aqui, na verdade, um comentário, né? Que ela achou poucas vagas. Patrícia, por que a gente só tem 45 vagas? Porque se a gente não quer que o professor dê palestra, como eu falei para vocês, o método é ativo. Então, a gente quer turmas pequenas para que o professor conheça. Então, Patrícia, me fala, leu o material, o que você achou? Bruno, você assistiu a aula passada? Então, a gente precisa de turmas, com turmas menores, eu consigo conhecer o aluno e trazer os alunos para perto de mim, até para eu identificar aquele aluno que está indo super bem numa disciplina e não tão bem numa outra. Quando eu tenho turmas menores, eu consigo puxar esse aluno para perto de mim. Perceber, e para nós isso é importante, vai ser muito importante, identificar as lacunas de conhecimento de cada um. Poxa, eu, na minha época de faculdade, por exemplo, bioquímica não era muito bem. Posso falar isso muito alto, né? Eu gostava muito de bioquímica, não me dava bem. E aí, estudei numa faculdade, nós éramos em 80 alunos em sala de aula, o professor não tinha tempo de perceber que eu não estava indo bem. Era uma amiga minha que adorava bioquímica e que tentava me ajudar, porque era uma sala com 80 alunos. Então, turmas menores, Patrícia, justamente para a gente trazer o aluno para perto de nós, tá? A Valéria fez uma pergunta interessante, Valéria, mais com relação à oportunidade de preceptoria para o enfermeiro da rede, mas eu quero trazer, isso faz sentido para a pessoa que vai entrar na faculdade também. Então, a Valéria pergunta se vai ter oportunidade de preceptoria para os enfermeiros que atuam na rede. Sim, Valéria. Nesse primeiro momento, a gente ainda não tem preceptor, porque a faculdade ainda não começou. Mas quando os estágios começarem, os preceptores serão, inclusive, os enfermeiros da prática. Então, por quê? Porque quem é que pode melhor praticar com o aluno que o enfermeiro que está lá todo dia? Então, a ideia é pegar esses enfermeiros, claro, aqueles que gostam de ensinar, porque nem todo mundo gosta de receber aluno, né? Então, aqueles que gostam de ensinar, que têm a habilidade para ensinar, e sejam, então, os preceptores desses alunos. Nós vamos trabalhar com grupos, e acho que isso também, só para agregar na resposta da Valéria, grupos de alunos, grupos pequenos, então, para a parte prática, grupos de 6 a 7 alunos, tá bom? O MEC permite até 10, tudo bem? Né? Em cuidados básicos ou em básicos até 10, intermediário até 6. Então, nós vamos trabalhar com número menor de alunos, grupos menores, porque a gente acredita nisso. E como eu falei, né? Como a gente tem muitos hospitais, muitas áreas, a gente consegue encaixar todo mundo, né? Fazer com que todos consigam participar para que não aconteça isso que a Monique trouxe. Todo mundo tem que sair da faculdade tendo passado sonda, funcionado veia, administrado medicamento, cuidado de paciente, fazendo curativo, etc, etc, etc. Então, isso para nós é muito importante. Tem aqui, Monique, um monte de elogio para você aqui, que você é um espelho, como espelho de... Como é? Peraí. Tem um espelho como a Monique, a pessoa se espelha em você. Desculpa, perdi aqui, agora eu não acho mais a frase. Dorivalha. Isso. Aí alguém perguntou se tem que fazer vestibular toda vez. Não, o vestibular ele só agora entrou na faculdade, não precisa mais de vestibular. Tá? E aí, para quem entrar agora no primeiro semestre, faz o vestibular e segue até o último ano. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu ainda não respondi. Deixa eu ver, acho que agora já foi, todos aqui, deixa eu olhar se tem mais alguma. Inscrições para a prova ainda estão abertas, pessoal, então aqui no chat tem a resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Um monte de elogio aqui. Monique, você tem um fã-clube aqui. Elas são umas fofas. Obrigada, gente. Parceria. Acho que só isso de pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma outra dúvida que vocês têm com relação a curso, a faculdade? Perguntas para a Monique, a profissão do enfermeiro? Alguma outra pergunta? A gente já está aqui com 1h03, né? Então, só para não tomar demais o tempo de vocês. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Acho que agora...
ao desconto, né? Então, os descontos são aqueles que estão lá na página, no site, né? Essas primeiras turmas, né? Então, todos os alunos matriculados terão 50% de desconto, né? Profissionais da rede, aqueles que estão ativos no Corém, terão desconto de mais 10%, então 60% do desconto total, do valor total da mensalidade. Lembrando que entrou agora com esse desconto ele se mantém até o final do curso, tá bom? A Adriele diz que conseguiu chegar só agora, ela é técnica de enfermagem, trabalha 12 por 36. Adriele, nossas aulas acontecerão todos os dias de manhã, tá bom? Então, eu não sei como é que é o seu horário de 12 por 36, mas é importante, né? Como eu falei agora há pouco, o MEC exige 75% de frequência, ou seja, você pode ter até 25% de falta, tá bom? Então, você precisa se organizar, porque as aulas acontecerão de segunda a sexta de manhã e, eventualmente, alguns sábados no mês, para algumas atividades em grupo, atividades avaliativas, tá bom? Isso, o desconto é até o final do curso, que a Luciana tinha perguntado. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vou deixar aqui o e-mail do IDOR, do vestibular. Vou pedir para minha ajudante aqui colocar. Tassiana, consegue colocar para mim no chat, por favor? Vou deixar, então, o e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Podem entrar em contato comigo, a gente pode conversar, trocar figurinha. No dia, eu não sei se eu já podia dar o spoiler, mas eu vou contar para vocês. Isso, tem o meu e-mail. Pode. Eu não sabia se eu podia. Na semana, então, o dia da enfermagem, ele acontece em maio. No dia 9 de maio, nós faremos um evento presencial, tá? Lá no auditório do Copa Star, para contar mais sobre o curso, para falar, para tirar mais dúvidas. E a gente vai fazer um bate-papo, assim como hoje eu trouxe a Monique, no dia 9 de maio, em comemoração ao Dia do Enfermeiro, eu vou levar outros 4 convidados para contarem mais para a gente sobre o que é ser enfermeiro, o que faz um enfermeiro. Então, no dia 9 de maio, anotem na agenda de vocês, a gente vai mandar para todos os inscritos no processo seletivo, nós vamos mandar, então, o convite. As vagas são limitadas, porque não cabe, né? A gente tem muita gente inscrita no processo seletivo e eu fico muito feliz. Então, as vagas são limitadas, mas nós vamos mandar o convite para vocês estarem comigo presencialmente. A gente se conhece, troca figurinha e aproveita e comemora, então, o Dia do Enfermeiro, alguns dias antes, mas a gente faz uma comemoração com todo mundo. Então, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente deixou no chat, então, o e-mail com dúvidas em relação o e-mail para dúvidas com relação ao vestibular, dúvidas com relação ao curso, podem me mandar e-mail, ellen.bergamasco@idor.org. Podem me mandar, às vezes eu demoro um dia ou 2 para responder, porque a caixa de e-mail enche, mas mandem que eu faço questão de responder todas as dúvidas de vocês. Monique, obrigada por essa noite. Foi um prazer estar com você. A gente ainda se vê muito pelos corredores do hospital. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, a todos os ouvintes. Estou à disposição. Muito obrigada. Muito feliz de fazer parte, poder contribuir, aguardando esses alunos chegarem lá no Centro Cirúrgico. Rapidinho, passa rápido. O tempo passa que a gente nem percebe. Gente, um beijo. Muito obrigada e bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau, Monique. Tchau, tchau. Beijo.